Nesta terceira parte da minha resenha do filme Os Dois Papas, eu quero tratar do tema mais complexo, que é justamente a relação fictícia entre os dois papas. Na verdade, sobre as imagens dos dois papas que vão aparecer no filme. Obviamente, esta é uma produção não sobre dois papas, embora o título diga isso, mas sobre o Papa Francisco na visão política de Fernando Meirelles. Aqui o Papa Francisco é um símbolo de determinada postura política ou até ideológica. Então, desconstruir ou analisar essa imagem seria trabalho para um outro vídeo. Mas aqui o meu foco, como é o foco da Escola Ratzinger, é ver exatamente qual é a visão de Bento XVI que aparece no filme, até porque é a visão menos benevolente. É claro que aparece o Papa mau. Em uma matéria da Leteia, aparece uma entrevista que eu não consegui identificar, a CNA do Meirelles, e que dizia que para ele era muito claro que existia o Papa bom e o Papa mau. O Papa mau era Bento XVI. O pano de fundo do filme, de fato, é político, é ideológico, porque a ideia, talvez, mais determinante do filme é aquela de que o Papa Francisco é aquele que constrói pontes, e Bento XVI é aquele que defende muros. Lembrem-se que a polarização que eles tentam combater, no fundo, está no fundo do filme, porque há uma oposição que é colocada entre, por exemplo, o Papa Francisco e o presidente norte-americano Donald Trump, que por conta de questões de imigração, tem o muro como um dos símbolos da sua gestão. Eu coloco um cartoon aqui, que, por exemplo, contrapõe o Papa Francisco e o Trump nessa questão dos muros. Em suas entrevistas, Fernando Meirelles cita com frequência a encíclica Laudato Si. Ele diz que gosta muito da visão expressa na encíclica pelo Papa do mundo como uma casa comum, para além da ideia dos nacionalismos. O Papa Francisco tem criticado, de fato, a ideia dos nacionalismos que dividem os povos. Então, essa é a chave de leitura da visão do Papa Francisco no filme. Um Papa que vai para além das fronteiras. E numa viagem que o Papa fez de regresso do México em 2016, foi-lhe questionado justamente sobre a sua atuação política e a sua posição sobre os muros. E o Papa ali foi muito duro, falando de fato que ele é um animal político, que é uma pessoa humana, e dizia o seguinte: e depois, uma pessoa que só pensa em fazer muros, onde quer que seja, e não em fazer pontes, não é cristã. Isto não está no Evangelho. Quanto àquilo que me perguntava sobre o conselho que daria de votar ou não votar, não me intrometo. O Papa não entrou em questões políticas específicas. Mas dizia: digo apenas, se diz estas coisas, este homem não é cristão. Uma pessoa que pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo. Poi, quello che mi diceva cosa consiglierebbe votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico quest'uomo non è cristiano. Então veja que aí a contraposição Francisco e Trump está no fundo também do filme. O que eu quero colocar aqui é que quando coloca Bento XVI como um defensor de muros, aqueles que constroem muro porque ali representa defesa, segurança, alguém apegado à fronteira, eu lembro, por exemplo, que Bento XVI vem justamente de um país dividido, dilacerado por um muro, que foi o Muro de Berlim, que em alguma ocasião Bento XVI qualificou como uma fronteira de morte. Quando Bento XVI, por exemplo, foi à Terra Santa, ele criticou a construção do muro feita por Israel na Cisjordânia. Vou colocar aqui para você. Ainda sobre o Papa Francisco, de fato, ele é alguém que usa essa analogia de pontes e muros. Numa catequese, numa fala sua, na verdade, numa homilia na Casa Santa Marta, sobre São Paulo,
Ele dizia o seguinte: os cristãos que têm medo de fazer pontes e preferem construir muros são cristãos inseguros da própria fé, não seguros de Jesus Cristo. Vejam muito bem que Paulo nos ensina este caminho de evangelizar, porque assim o fez Jesus, porque é bem consciente que a evangelização não é fazer proselitismo, é porque tem segurança em Jesus Cristo e não tem necessidade de justificar-se, de buscar razões para justificar-se. Curiosamente, essa homilia está justamente baseada na figura e no pensamento de Bento XVI, que dizia que a igreja não cresce com proselitismo, mas cresce pela atração, pelo seu testemunho, pela sua pregação. Então, qualquer oposição aqui é vã. Continuando um pouco mais sobre o filme, sobre as duas figuras, uma das coisas que o Meirelles disse foi que o filme trata sobre perdão, sobre perdoar-se, auto-perdão, como ele diz, e como que esse perdão repercute na vida das pessoas. No fim, ele diz que os dois papas, no passado, têm duas grandes besteiras, dois grandes pecados. Eu vou tratar especificamente do caso do Bento XVI em outro vídeo, que seria a relação, o tratamento que Bento XVI teria dado ao caso do fundador dos Legionários de Cristo, que é Maciel Maciel, e que foi um criminoso, vamos dizer assim, alguém que atentou contra o sacerdócio, mas atentou também contra o respeito à vida de muitos jovens, a dignidade de muitos jovens. Vejam, uma das questões que vai aparecer aí, Bento XVI vai ser chamado no filme, na verdade, por duas pessoas, são cenas de arquivo, chamado de nazista. Aí está o grande problema dessa abordagem, porque fica aquele discurso, nazista, nazista. E Bento XVI, ele participou, ele foi inscrito na juventude hitlerista, mas ele não era alguém que participava intencionalmente do exército de Hitler. Na verdade, foi um alistamento compulsório do qual ele nem participou diretamente. Eu vou ler para vocês um trecho do livro O Sal da Terra, que é um livro de entrevista que Bento XVI fez com o jornalista Peter Zevold, no qual ele responde a pergunta: o senhor pertenceu à juventude hitlerista? O cardeal Ratzinger dizia: de início não pertencíamos. Contudo, com a introdução em 1941 da juventude hitlerista obrigatória, meu irmão tornou-se membro de acordo com essa norma. Eu ainda era muito novo, mas mais tarde fui inscrito na juventude hitlerista quando estava no seminário. Assim que saí do seminário, nunca mais fui lá. E isso era difícil porque a redução da mensalidade de que eu realmente precisava estava ligada à comprovação de frequência à juventude hitlerista. Mas, graças a Deus, tive um professor de matemática muito compreensivo. Vai lá uma vez para resolvermos isso, dizia o professor de matemática. Quando viu que eu realmente não queria ir, disse: entendo, eu dou um jeito nisso. E assim pude ficar de fora. Mas o próprio testemunho de Bento XVI deixa claro que ele nunca compactuou com o regime nazista e o seu pai era um declarado opositor do regime de Hitler. Ainda um comentário importante que eu quero fazer é a suposta culpa do Papa Francisco, que é colocada, vamos dizer assim, na sua consciência, é o tratamento que ele deu a dois padres, né, o Jálix e Iório, na ditadura argentina. A resposta dada a estas acusações, essa suposta culpa, já está num livro muito bem feito, que é A Lista de Bergoglio, que foi publicado no Brasil pelas edições Paulinas, Loyola e Paulus. Então, se você quiser consultar o que de fato o Papa Francisco fez com o intuito de salvar o maior número de pessoas durante a ditadura argentina, você vai poder encontrar no livro A Lista de Bergoglio. E inúmeros textos na internet comprovam que o Papa não cometeu erros no tratamento dessas questões, viveu uma situação muito delicada e fez o que pôde para cumprir a sua missão de sacerdote de salvar muitas vidas. O meu comentário prossegue no próximo vídeo.